Graça e paz. Estamos no capítulo 13 de Êxodo, que é o capítulo que sucede aquela passagem muito importante, quando Yahvé passa sobre todo o Egito e traz livramento a toda casa que tinha a marca do sangue, mas em toda casa que não havia o sinal do cordeiro, do sangue do cordeiro, havia um morto. Na casa de Israel, dos filhos de Israel, também havia um morto. Em cada casa havia um morto. Mas o morto foi um animal que morreu no lugar do primogênito. O cordeiro que toma o lugar. O cordeiro que passa pela experiência da morte substitutiva, da morte em lugar do outro. E exatamente por causa disso que no capítulo 13, Yahvé ordena a Moisés que oriente ao povo dizendo que a partir deste momento, todo primogênito da casa de Israel, tanto de homens como de animais, seria consagrado a Deus, seria resgatado a Deus para o serviço exclusivo daquilo que estivesse no coração do Pai. Esse cenário da consagração dos primogênitos, ele lança o fundamento para que na plenitude dos tempos Jesus venha. Ele que era o unigênito Filho de Deus, e que depois da sua morte e ressurreição, ele passa a ser o primogênito, porque muitos filhos e filhas são gerados para Deus. Mas Jesus é o primeiro, e como primeiro, consagrado ao Pai, ele seria de uso exclusivo, seria para os propósitos, para cumprir os propósitos do coração do Pai. E é por isso que, com muita alegria, Jesus, na sua caminhada, ensinando aos discípulos, ele diz a cada um deles: eu vim não para agradar a mim mesmo, eu vim para fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ele é o primogênito. Ele é aquele que é resgatado para fazer a vontade do Pai. E por causa desta vontade sublime é que nós estamos hoje aqui, redimidos, resgatados. Porque o primogênito do Pai aceitou servir ao Pai, servir a Deus, servir a Yahvé de todo o seu coração. Nós devemos amar a Jesus pela sua devoção e pela sua entrega por cada um de nós. Também devemos compreender que, ao saírem do Egito, Deus não os levou pelo caminho mais rápido, que seria pela terra dos filisteus, porque ali havia muito conflito. E o Senhor, então, entendeu que não seria interessante que o povo passasse por aquele lugar de conflito, poderia sentir o desejo de voltar para o Egito. Então o conduziu por um caminho mais longo. E a palavra que o Senhor quer trazer a mim e a você é que nem sempre Ele nos conduzirá pelo caminho que nós queremos, nem sempre será o caminho mais curto, porque Ele sabe exatamente como nos conduzir. Talvez o caminho seja uma jornada um pouco mais longa, mas neste caminho Ele será conosco, nos ensinará, ministrará o nosso coração, teremos as experiências necessárias. Não questione os caminhos de Deus, nunca questione, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. No tempo certo, Ele fará o que lhe apraz para o seu bem, para o seu benefício. Outra coisa importante também nesse capítulo é que eles levam com eles os ossos de José. José, um dos patriarcas, filho de Jacó, foi um instrumento de Deus para a salvação desta família num tempo de fome. Ele morre no Egito, mas antes de morrer, ele deixa uma palavra, porque ele vislumbrou. O texto de Hebreus é claro ao dizer que José, antes de morrer, ele vislumbrou a saída do povo. E ele disse: Deus vos visitará, e quando isto acontecer, levem os meus ossos, porque eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito. Levem para a terra prometida. O que eu quero destacar é que nós precisamos ter uma visão de fé, como a visão que José teve. Ele não pôde experimentar isto em vida, mas ele contemplou pela fé que Deus visitaria o povo e levaria esse povo por uma jornada longa, mas esse povo chegaria na terra prometida. Que você possa ter uma visão de fé, não somente para os seus dias, mas que você tenha uma visão de fé que transcenda a sua própria vida. Quem sabe hoje Deus esteja falando ao seu coração acerca dos seus filhos, acerca dos seus netos. Não viva só para os seus dias, trabalhe para que a sua obra possa transcender a sua própria vida.
E quando o povo saiu pelo deserto, o Senhor os acompanhou, e Yahvé os acompanhou, de dia por meio de uma nuvem, e de noite por meio de uma coluna de fogo. E a palavra era essa, para que a nuvem pela manhã pudesse guiar, e a coluna de fogo pudesse também guiar durante a noite, para que o povo caminhasse de dia e de noite. Que essa palavra fique ao teu coração neste dia, em nome de Jesus, para que essa condução, que hoje não é mais por meio de uma nuvem ou por meio de uma coluna, mas mais do que isso, por meio do próprio Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito, para que você caminhe de dia e para que você caminhe durante a noite, para que figuradamente possamos entender que a nossa jornada é longa, que este lugar não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos em terra estranha e devemos caminhar, e devemos prosseguir, devemos caminhar de dia, devemos caminhar de noite, para que a nossa vida não venha a ficar estagnada em nenhum estágio da nossa existência, mas que estejamos em movimento, como o Espírito de Deus está em movimento, nos tirando do Egito, nos levando pelo deserto da vida, mas certamente havemos de chegar no lugar do nosso descanso. Não chegamos ainda, havemos de cumprir a obra de Deus, com toda a alegria do nosso coração, sendo guiados pelo Espírito, dia e noite, para a glória de Yahvé, em nome de Jesus.